Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos aprender aqui sobre um assunto bem bacana, onde ele nos fala sobre a soma dos termos da PG finita. Ou seja, se a nossa PG ela é finita, nós sabemos o seu primeiro termo e o seu último termo, independente da sua ordem. Como assim? Não interessa se eu vou pegar uma PG com 4 termos, com 10 ou com 50. De qualquer forma, a gente vai conseguir determinar a soma entre todos esses elementos. Vejamos aqui inicialmente essa PG com 4 termos apenas. Eu tenho os termos 4, 12, 36 e 108. É fácil percebermos o seguinte, que de 4 aumentou para 12, de 12 aumentou para 36 e de 36 aumentou para 108. Mas, de quanto foi esse aumento para cada elemento seguinte? Se eu pulo de 4 para 12 e, por se tratar de uma PG, eu devo pensar numa multiplicação. Ou seja, 4 multiplicado por quem eu vou chegar a 12? Bem, 4 vezes 3 é 12. Se eu multiplicar o 12 por 3, eu vou chegar em 36. Se eu multiplicar o 36 por 3, eu vou chegar em 108. Então, essa PG, ela possui uma razão igual a 3. Mas, se eu quero determinar a soma entre esses elementos, o que eu vou fazer? Ora, eu vou resolver a adição entre todos eles. Logo, então, a gente vai ter 4 mais 12 mais 36 mais 108. Nesse caso, o valor da adição entre esses 4 elementos é igual a 160. Perfeito. Mas isso fica fácil de perceber para uma PG com poucos elementos. Mas e se de repente eu quiser determinar a soma de 50 termos de uma PG, ou a soma de 30 termos? É necessário você resolver a adição entre cada um deles individualmente? Não. Para isso a gente tem aqui essa formulazinha que vai nos ajudar quanto a isso. Onde nós temos o seguinte, que Sn, que é a soma dos n termos, é igual a A1, que equivale ao primeiro termo, multiplicado por Q elevado a n, onde, nesse exemplo, o valor do Q é justamente a nossa razão e o valor do n é a quantidade de termos. E esse valor, ou essa potência, subtraída de uma unidade. Gente, temos que perceber também o seguinte, na fórmula geral da PG, né, esse menos 1 ele vem aqui no expoente, o que é bem diferente na fórmula da soma dos termos da PG finita, tá bom? Por quê? Porque esse menos 1, no termo geral, ele subtrai uma unidade do n do expoente. Esse menos 1 aqui da soma, ele subtrai uma unidade da potência do Q elevado a n, certo? E toda essa operação aqui em cima deverá ser dividida por Q menos 1. Outra coisa bem legal aqui de perceber é o seguinte, se eu vou somar, por exemplo, ou se eu devo determinar o valor da soma de 15 termos, o n aqui é 15. Automaticamente, esse n aqui de cima também será igual a 15. Até porque esse n do S e o n do expoente do Q equivalem ao mesmo valor, certo? Vamos verificar aqui então um exemplo de aplicação dessa fórmula da soma dos n termos. E aí, olha só um detalhe bem interessante. Eu tenho a seguinte sequência, 3, 6, 12 e assim segue. Opa, como assim segue? Repare que essa PG ela termina com as reticências, ou os 3 pontos. Quando você tem qualquer sequência terminando com reticências, o que acontece? Essa PG ela é infinita. Aí você pensa assim, pô professor, peraí, essa PG aqui ela é infinita, mas a fórmula é para PG finita. E aí? E aí o seguinte, que por mais que eu esteja envolvendo uma PG infinita nesse exemplo, mas dessa PG infinita eu estou determinando o intervalo. Eu quero calcular a soma dos 10 primeiros, ou seja, do primeiro termo até o 10º. Por mais que eu tenha outros elementos após o 10º, por enquanto eles não nos interessam aqui para esse exercício, tá bom? Então vejamos. Calcule a soma dos 10 primeiros termos da PG. Se eu quero 10, eu estou determinando a quantidade, eu vou utilizar a fórmula
da soma dos termos da PG finita, que é justamente essa que eu lhes apresentei agora há pouco. Então, olha lá. A fórmula do SN é igual a A1, que é o primeiro termo, que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Então, inicialmente, nós temos que determinar quem são essas variáveis dentro da sequência. Então, repare aqui comigo. O A1, que equivale ao primeiro termo, logicamente, é o primeiro valor que nos aparece aqui na sequência. Por esse fato, então, o A1 vale 3. Aqui tem 3. Quem é a razão? A razão é o valor numérico onde os valores vão aumentando ou diminuindo de valor. Aqui nesse caso, então, reparem que eu pulo de 3 para 6, 6 para 12 e assim sucessivamente. Então, os valores vão aumentando, eu tenho que pensar numa multiplicação. 3 multiplicado por quem é igual a 6? Bem, 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 2 é 12. Então, o próximo aqui seria 12 vezes 2, que é igual a 24. E o próximo, 48. O próximo, 96. E assim você vai resolvendo sempre a multiplicação de um termo anterior por 2 para achar o próximo. Como nós temos aqui a reticências, pessoal, isso significa que a razão ela será igual a desses 3 termos para todos os posteriores, tá bom? Então, quanto a isso, não há problema. Sendo assim, então, a nossa razão Q vale 2. Por que aqui o 12 está elevado à décima potência? Porque o n é igual a 10. Como que eu sei que o n é igual a 10? Justamente porque a questão nos pede a soma dos 10 primeiros termos. Então, nós estamos definindo essa quantidade de termos como sendo 10. Então, justamente o n vale 10. E aí, dessa potência, depois, eu vou subtrair uma unidade. Tudo isso dividido por 2 menos 1. Vamos lá. Aqui em cima eu tenho essa multiplicação, certo? Um dos fatores é o 3. O outro fator é esse parênteses, onde dentro dele aparece uma subtração. Então, é por ela que a gente vai iniciar. 1024 menos 1, opa, calma lá. Por que 1024? 1024 é o resultado de 2 elevado a 10. Mas por quê? Porque se eu tenho 2 elevado a 10, esse 2, que é a base, ela vai ser repetida 10 vezes. E aí você vai resolver a multiplicação entre todos esses fatores 2. E essa multiplicação entre os 10 fatores igual a 2 me dá justamente como resultado igual a 1024. 1024 menos 1, o resultado é 1023. E aí eu vou resolver a multiplicação de 1023 por 3, cujo resultado é 3069. Aqui embaixo, repare que o nosso denominador é igual a 1. Por que é igual a 1? Porque esse 1 vem da subtração de 2 menos 1, que é justamente a razão menos uma unidade. Perfeito? E quando você divide qualquer valor por 1, o resultado sempre será esse qualquer valor. Ou, a grosso modo aqui, se você divide um valor por 1, o resultado sempre é o valor que está em cima da fração, tá? Ou seja, é o nosso numerador. Então, a soma dos 10 termos é igual a 3069. Reparem que eu não determinei quem são os 10 termos. Eu nem sei quem são todos os 10 termos, mas eu sei que a soma entre eles é igual a 3069. Se você reparar bem, essa fórmula ela é bem interessante também no seguinte. Vamos supor que eu tenho uma comunidade onde essa comunidade teve alguns casos de Covid. E aí, esses casos de Covid vão aumentando proporcionalmente sempre na mesma razão, tá? E esses casos vão aumentando geometricamente. O que acontece então? Vamos supor que os casos contaram, a gente quer fazer a contagem, aliás, do total de casos em uma semana, que equivalem a 7 dias. Então, vou pegar o primeiro valor da quantidade de casos, vou determinar a última contagem, né, do último valor e a razão entre eles. E utilizando a fórmula dessa soma, a gente consegue determinar o total de casos que houveram nessa comunidade, nessa semana referida. Certo, pessoal? Então, nessa aula nós trabalhamos aqui a soma dos termos da PG finita,
onde eu te mostrei um exemplo de aplicação, né, de como a gente tem uma PG finita, a soma desses termos, a fórmula necessária para determinarmos o valor dessa soma e, além disso, nós verificamos também um exemplo de aplicação dessa fórmula. Fique à vontade para tirar foto do quadro. Muito obrigado pela atenção e tchau!